Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Essa aula de hoje é um complemento à aula anterior, por quê? Porque é muito natural que quem tenha assistido possa ter achado muito divertido, muito legal. Nossa, o Leandro comentando de assuntos relacionados, e a gente tem uns vídeos aqui relacionados a alguns filmes e alguns livros que saíram, que fazem parte ou da literatura ou em geral. E quando a gente fala da cultura pop, né, a gente fala de diversões, né? E aí muita gente rapidamente já lembra do seu videogame, já lembra dos quadrinhos que leu, já lembra da série que assistiu, já lembra do anime ou de algum desenho que maratonou, já lembra de filmes, né, de cinema, e vai-se embora. Até, como também comentamos, porque eu utilizei o livro do Dias Gomes por uma parte, é muito natural que o pessoal se empolgue com o assunto, até pelas coisas que eu comentei. O que é interessante por um ponto, mas que a gente precisa agora dar um ajuste nisso, né? Porque pode-se, veja, o descanso é necessário à alma, tá? Ao corpo e à alma. A todos nós é necessário descansar também, né? Você tem que ter o seu momento de oração, você precisa ter o seu trabalho, né? Você precisa ter os momentos de estudo, mas você precisa ter os momentos de descanso. E consequentemente, quando eu falo descanso, também, né, nisto uma certa diversão. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre uma virtude, a virtude do bom humor, que tem um nome também difícil, né? É engraçado, mas é difícil. Até nós colocamos a thumb, né? Você vai ver, parece uma embalagem de remédio, porque tem um nome de remédio, né? Eutrapelia, né? A virtude do bom humor. Então é claro, você precisa ter bom humor, né? E com isso proporcionar a você e a quem está junto com você um clima saudável. Isso não é só nos momentos de descanso. Você ter este bom humor, este bom viver, vai te ajudar, inclusive no seu trabalho, vai te ajudar no estudo, vai te ajudar em tudo. Porque você vai conseguir levar melhor, né, até os momentos difíceis na sua vida. Rir de si mesmo, rir das próprias dificuldades, rir às vezes até das suas qualidades, né? Porque o pessoal fala, a gente tem que rir dos defeitos. Não, rir também das suas qualidades também é uma coisa boa, também é um negócio importante, porque às vezes a gente não, mas alguém sempre olha, né? E a princípio a gente pensa que o cara é um invejoso, mas às vezes não, né? A gente já falou da cultura da inveja e tudo mais, mas vamos pensar de um outro modo hoje. Vamos pensar que às vezes você tem uma qualidade, mas essa qualidade ao outro parece estranha, né? Eu tenho amigos que não leem, assim, leem pouquinho, mas não gostam de ler. Eu gosto de ler bastante, todo dia eu estou, né, acompanhando alguma coisa, não só nos livros, mas eu pego o texto aqui, né, uma notícia, alguma coisa, então sempre a gente está lendo alguma coisa. Tem gente que não tem esse costume, então a pessoa olha para você, acha você estranho, por conta de uma coisa que ela até considera uma qualidade. A pessoa não acha errado o fato de ler, mas ela acha, nossa, mas como ele lê, né? Ele tá sempre assim, fazendo leituras, né? Tá sempre estudando. As pessoas acham engraçado. A gente pode realmente fazer uma análise séria e então compreender a sociedade brasileira nesse ponto? Podemos. Mas também, quando se trata só de você, tentar não se levar tão a sério, né? E essa é a habilidade da virtude da eutrapelia, né? Da capacidade de você dizer que não sabe e não saber mesmo e não ficar sofrendo por isso, ou ficar tentando justificar ou explicar o que você não sabe, né? Eu falei esses dias, eu falar, eu sei quem diz, mas o ponto é, se nós temos os livros, é porque a gente não sabe. Então a gente busca
fontes, bases aqui. Então, vira para mim, a leitura vira uma diversão. Mesmo as de estudo mais sério que eu preciso montar, igual as aulas de catequese, então eu ajusto e tudo mais. Mas mesmo elas se tornam divertidas. Mesmo o trabalho, que é um trabalho sério, porque a gente entrega, imagina, quando você paga impostos, dependendo do meu caso, você lida às vezes com muito, né, com valores altos. Você não pode atrasar um pagamento, você não pode atrasar uma análise, que a sua empresa pode tomar uma multa. E não só tomar uma multa da não entrega, ela pode ainda fazer com que a fiscalização volte seus olhares para a empresa, então ela vai ser fiscalizada. E aí podem vir outras multas que às vezes não tem nada a ver com o fiscal e você não quer, né, atrair, né, atenção exatamente porque você não fez, porque você não pagou, então tudo isso. Então você precisa levar tudo com um certo bom humor, inclusive não apenas os seus defeitos, também as suas qualidades, para a gente não se achar muito importante mesmo. Olha, veja, esse negócio de rir de si mesmo num todo é para a gente não se achar muito importante. Veja, a gente quer que as pessoas deem muita atenção àquilo que nós somos, né? Veja, né, eu explico aqui e faço isso e acontece, né? Recentemente fiquei, é lógico que a gente fica contente, somos já mais de 2.700 inscritos nesse canal. Imagina o dia que tiver 2.700.000, não sei se um dia isso vai acontecer, mas a gente se leva muito a sério e a gente não precisa se levar tanto a sério, assim. A gente não é tão importante assim. Mesmo que eu fosse o presidente do Brasil, mesmo que eu fosse presidente dos Estados Unidos, mesmo que eu fosse presidente da China, da Rússia, da Alemanha, da França, indiferente de qual o seu papel. Quando eu falo de não é tão importante, é lógico que essas pessoas têm, né, falei de presidentes de diversos países, poderia ter falado, mesmo que eu fosse o dono da Google, da Meta, né? Por quê? Porque a gente passa. Entendeu? As empresas passam, né? Quantas empresas já eram, é dominante nesse momento, é mais importante. Daqui a pouco era outra, aquela lá deixava de existir, aquela pessoa lá é mais relevante, aquele lá é o melhor cantor, né? Então a gente passa, né? Então, para começar essa questão da vida como um divertimento, primeiro, não se leve tão a sério. Você não é tão importante assim. Apesar de que às vezes me parece um pouco pregação de adulação, para dizer, Deus te ama, né? Mas não que não ame, lógico que ele ama, mas que fica aquela coisa assim, de sempre tem algo bom para você e como se não fosse acontecer nenhuma situação ruim, e isso aí é mentira, tá? Porque vai acontecer, e acontece, já aconteceu na sua família, acontece na vida de todo mundo. Mesmo que você não tenha nada tão grave, não te aconteça nada tão grave nessa vida, a morte virá. Então não adianta ficar, né, estendendo as coisas e vem dos seus parentes, amanhã vem a sua. Então a gente passa, a gente é pó. Mais importante que você possa ser nessa terra, você vai passar. Então acho que é mais fácil ter um bom humor e olhar para si não como tão importante assim, por mais importante tecnicamente que você possa ser, tá? Isso ajuda você a encarar a vida melhor. A gente tem tido, por essa falta da eutrapelia, né, desta virtude do bom humor, e que regula inclusive o nosso divertimento, ordena, né, ela faz parte da modéstia. Se você não sabe, o bom humor faz parte da modéstia. Mas se você já sabe que a modéstia ela é um autocontrole, ela vai tirar toda a imoderação do divertimento. Ela vai nos ajustar como pessoa. Ela vai nos dar o devido bom humor e nós vamos saber o momento certo das coisas. Vocês veem aí, enquanto eu estou fazendo aqui curso, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo e eu vi que o Padre Paulo está falando exatamente do vício, não só do celular, mas
de tudo que é tecnológico e que as pessoas estão extremamente viciadas. Eu pergunto, quando eu falei de cultura pop, quantas pessoas já começaram a pensar, talvez, quantas séries já maratonou, né? Se eu falei de algum anime, se eu falei de alguma série, se eu falei de quantas novelas assistiu, né? E se empolgou, porque por algumas ações que às vezes a gente não entende, eu consegui lembrar de nomes que às vezes eu esqueço conversando com alguém. Então, veja, este assunto de cultura pop, que é um divertimento sim, mas poderia se falar também de esporte, que é um divertimento não para o atleta ali é trabalho, mas para você que torce para alguma equipe, para algum time, para algum atleta. Quando as pessoas começam a viver disso, veja, elas começam a construir praticamente uma bolha. Ela acha que está todo mundo acompanhando e assistindo. Hoje em dia as coisas estão muito mais picotadas. Você não tem o que eu disse lá do começo da década, né, da década de 80, uma parte de 90 e ainda uma parte de 2000. Você tinha muito TV aberta e depois chegou TV a cabo, então você tinha só isso e mais nada. Hoje, além dos canais de streaming, da TV fechada, da TV aberta, você ainda tem YouTube, você ainda tem um monte de coisa que você pode assistir e as opções são inúmeras. É tanta opção que às vezes a pessoa vive mais de ficar vendo qual é o filme, qual é o vídeo, qual é o negócio, do que propriamente fazendo a atividade de assistir algo. Eu tenho percebido na internet e um fenômeno engraçado, que as pessoas começam a discutir sobre um filme que vai sair. Então antes do filme sair já começam as críticas por causa de decisões, coisas polêmicas que o pessoal começa a criar, mas indiferente se vai ter a tal, né, que eu falei da linha daquela agenda woke, né, aquela lacração. Aqui no Brasil o pessoal usa, apesar de não ser a tradução direta, não é mesmo, porque o woke seria o acordado, né, mas assim, do pessoal ficar ali especulando como vai ser o filme. Aí um fala, mas esse ator não tem nada a ver com o personagem, essa adaptação. E aí começam a discutir, e aí conversa aqui, conversa ali, e elas ficam nessa discussão. Aí acontece o filme sai. Quando o filme sai, a pessoa não vai assistir. Ela esquece de assistir porque agora ela já está discutindo o próximo filme. Olha que loucura. E as pessoas ficam, e eu falo, o pessoal anda se alimentando de hype, né? Porque esse é o termo que o pessoal usa, né? Esse filme tá com hype lá em cima, tá todo mundo naquela expectativa, tá todo mundo aguardando, é o filme mais aguardado do ano, e fica aquela discussão. Quando esse filme é lançado, as pessoas não vão assistir, não todas, uma parte vai, mas ficam as pessoas discutindo, e aí agora elas estão discutindo o próximo filme. E sem ter assistido, ela já está discutindo se o filme foi bom ou ruim, baseado na opinião de algum influenciador. E ela fica naquela coisa, porque aquilo vicia, minha galera. Isso vicia. Sabe, o canal aqui está falando atualmente de política. Não propriamente, como eu mesmo disse, defendendo o político tal ou o político tal, à direita ou à esquerda. Tanto que eu falei, talvez algumas pessoas que me ouviram se decepcionaram um pouco, principalmente porque eu bati, né? O pessoal fala, mas o Leandro faz umas explicações, né? E aí a gente percebe muito santos da igreja, percebe que o catecismo tá, né, busca se explicar baseado no catecismo. Então ele não está defendendo a teologia da libertação. Realmente não. Então ele não é de esquerda, ele é de direita, mas eu falei mal do liberalismo. Mas então ele é um conservador. Quem acompanhou o vídeo meu do curso viu que eu falei que eu não acredito que tem conservador no Brasil. Existe um pouco de conservadorismo na mente de algumas pessoas por conta da fé que elas possuem. As pessoas acreditam em Deus. Como elas acreditam, elas falam, então eu acho que dá para abraçar por aqui e tal. Mas, como eu também já disse, já que a gente está falando de diversão, muita gente acompanha, tem um perfil, não sei se ele está ainda, se existe esse perfil. Existia um perfil
na internet chamado Joaquim Teixeira. E o Joaquim Teixeira é o símbolo, isso é o que eu acho, tá? Você não é obrigado a concordar não, agora é opinião só. É o símbolo do que eu considero conservador no Brasil. Eu sei que a gente deveria esperar que todo mundo fosse igual, por exemplo, lá o Bruno Garchagen, mas não é. As pessoas não sabem o que o Bruno Garchagen fala. Mas a grande maioria sabe o que o Joaquim Teixeira fala. E o que é o Joaquim Teixeira? O Joaquim Teixeira é aquele que se diz defensor da família, detona todo mundo na internet, né? Ele fala que é defensor da família, ele vai contra esses valores imoderados, né? Estas sem vergonhices, mas quando chega sexta-feira à tarde, ele posta lá, opa, sexta-feira, 18 horas, hora da bagunça. Então ele fala algumas coisas, eu não vou falar porque tem umas coisas muito feias. O canal aqui não é pra isso, você vai procurar o Joaquim Teixeira lá. Mas ele fala que é hora de pegar o seu Del Rey, né? Fala fumar o derby, fazer bobagem. E no domingo ir na missa. Aí você fala, peraí, a bobagem que você está indicando não combina com missa. Mas ele fala. E aí ele fala para os outros ir no culto, né? Aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Mas aquilo ali é o símbolo do brasileiro. O brasileiro é aquilo. Ah, não pode ser. Mas pô. Eu não tô sendo... Sabe o que eu falei? Não se leve a sério. O Brasil é uma bagunça, gente. O Brasil é bagunçado demais. O Brasil tem problemas estruturais seríssimos. De educação, de problemas de violência e tal. E eu não preciso nem considerar os corruptos que estão lá no poder. Não é isso não. Eu tô falando de nós mesmo, brasileiro como um todo. Nós temos problemas muito sérios. Então assim, a gente tem que rir um pouco disso. Não se levar tanto a sério e tentar fazer o melhor que a gente pode, como pessoa. Né? Parar de ser um Joaquim Teixeira. Ele tem que ser um personagem que tem que deixar de ter um porquê de existir. Mas ele é o reflexo do brasileiro, que é um bagunceiro, zoeira, né? Porque ele é muito, como usando o termo hoje, ele é muito quinta série. Ele tira sarro mesmo. Tanto que direto ele é denunciado por algumas pessoas que ficam doloridas pelos comentários dele. E ele tem alguns pontos bons. Ele mostra as próprias as contradições da galera e tudo mais. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, a gente falando para nós precisamos entender que existe um problema em tudo isso, né? Da mesma forma que a gente precisa ter um bom humor, da mesma forma que a gente pode assistir alguma coisa até para nos ajudar o nosso imaginário, né? Quando a gente fala de crescer no imaginário, existem boas leituras, existem filmes, né, que você pode assistir, música, quadrinhos, para te ajudar ao seu imaginário compreender bem as questões da vida, né? Como solucionar problemas da vida. Mas às vezes eu assisto uma ficção que não tem nada a ver. Sim, né? Sei lá, você não vai ver todo mundo, né, astronauta, sei lá, você viu alguma coisa lá no espaço, algum filme espacial. Mas o ponto que a gente quer debater é assim, no meio daquele negócio existe uma questão moral que o personagem está passando, né? Que aí quando eu estou falando de moral, não estou falando de regras, eu estou falando do modo de vida, do comportamento, das decisões ao qual ele vai tomar, se elas são morais ou imorais, né? Que às vezes não tem propriamente... você tem um drama acontecendo, e esse drama pode acontecer com você. Então isso te ajuda a compreender personagens cujo qual passam por situações que você ainda não passou ou que você nunca vai passar, mas que ao menos você consegue compreender e entender para onde isso está te levando, aonde está acompanhando você. Então nós precisamos ter esse divertimento, mas nós precisamos ordenar e colocar no devido lugar, porque senão, como eu disse, você vai ou ter que assistir tudo, né? E aí você maratona todas as séries, todas as coisas, você sabe tudo que está acontecendo, né? Todos os filmes que saíram você assistiu, as séries você está ali maratonando e tal,
e você acaba vivendo disso, né? Isto vai te ajudar? Não, na verdade você está viciado. Então você vai precisar trabalhar uma moderação de toda essa cultura para você não ficar preso nisso, né? Só vivendo disto. Não dá para viver só da diversão, né? Os gamers a mesma coisa, né? Você não pode ficar só de jogo em jogo, né? Você pode jogar um jogo, né? Mas ter a devida moderação. Hoje já existe o atleta, já é uma coisa diferente do jogador casual. O jogador casual às vezes não tem nem tempo de jogar e terminar um jogo. Então por que ele vai comprar um montão de jogos se ele não consegue nem jogar? Por que ele vai ter vários videogames se ele não consegue jogar vários videogames? Por que ele vai ter, né? Eu conheço um cara que montou. Aí tem lá os videogames, tem o videogame novo, tem o lançamento, aí sai um jogo novo ele tem, mas ele não consegue jogar, né? Então tá guardando lá, não vai funcionar para nada, né? Então a princípio a diversão não tem nada, não tem nenhum fim ordenado, e é muito perigoso mesmo, que você leve o divertimento apenas para o alcance de prazer como fim. O prazer não é fim de nada. Entenda isso, o prazer nunca vai ser um fim, ele é um meio do caminho, né? Nas coisas que você faz, existe um negócio chamado prazer. Existe um prazer em fazer aquilo. Eu mesmo comentei o prazer que eu tenho em ler, né? Eu tenho... Ah, Leandro, você não tem jogo? Tenho videogame aqui. Mas você joga sempre? Não, nem sempre. Assim como, né, não acompanho todo, né? Nós fizemos uma comparação de futebol esses dias, o futebol e a igreja, como é que as pessoas, né, as pessoas inverteram, agora elas têm toda aquela atenção para a igreja, para o esporte, né? Então o cara, o neném nasce, ele já fala que o menino torce para o mesmo time que o dele, já põe a camisetinha. E o batismo? Um dia, quando ele... Não, então eu acompanho, dou risada aqui, minha família gosta de futebol, então a gente dá risada, comenta, né? E aí, ok, mas eu não vivo disso, isto não é a coisa mais importante da minha vida. Talvez, se não existisse, talvez eu ia viver bem do mesmo jeito, não seria para mim o maior problema, ainda que eu goste, eu assisto, acompanho, dou risada, né? A gente tira sarro, aguenta brincadeira também, né? E assim vai, futebol é desse jeito, né? Mas isto não pode ser o fim. Então muita gente começa a tratar como único fim. Por exemplo, né? Hoje, por muito tempo, algumas pessoas me chamavam assim. Quem viu estava escrito, mas agora eu vou falar aqui em vídeo, né? Quem viu o texto do vídeo sobre cultura pop já sabe o que eu vou falar agora. Então eu vou fazer agora uma revelação que estava só escrita, não tinha dito, não disse nada. Eu quase, ao invés de ter o canal católico, eu quase abri um canal relacionado à cultura pop, que eu ia falar um pouco de tudo, contar a história, né, de personagens de um determinado desenho, anime, ia contar a história de alguma série, de alguma coisa, ia falar de jogos de RPG, e, entre outras coisas. Ia dar um negócio geral. Só que eu comecei a pensar nisso. Aí eu falei, eu sei bastante coisa disso. Poderia tranquilamente discutir e tratar disso, porque realmente é uma coisa que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando sobre... E eu não quero, né? Hoje, assim, eu não me identifico, né? Eu achava engraçado quando chamavam, mas eu acho que eu nunca me identifiquei efetivamente com esse negócio chamado de nerd. Não que... Mas, assim, eu acho que eu nunca tive esse estilo. Ainda que eu tivesse uma camiseta lá do Homem-Aranha, eu tenho aquela do Professor Girafales, né, que tem ele formado de linguiça.
Eu quase tive a camiseta de Chapolin, não tive a camiseta de Chapolin, a gente faz algumas imitações de alguns personagens. Mas eu acho que eu nunca me identifiquei efetivamente, porque o fato de saber não me colocava na capacidade de ler e assistir, porque ao mesmo tempo que eu sempre gostei e acompanhava e assistia, eu vinha reduzindo as coisas que eu estava assistindo nos últimos 10 anos. E tem 10 anos que eu cortei, né? Basicamente eu não acompanho nada da TV aberta. Quando eu digo não acompanhar nada, não é que a gente não fica sabendo, a gente fica sabendo porque sempre tem alguém que assiste e comenta pra você. Ah, tá passando tal reality show, novela não sei o que, tá não sei o que. Agora eles estão fazendo jornal assim, então você fica sabendo. Ainda mais quando você tem, né, parente que trabalha nessas emissoras. Então você fica sabendo, realmente. Mas eu vinha cortando todo tipo de coisa, então eu reduzi muito o número de filmes, de séries que eu estava assistindo. Não deixei de assistir, mas reduzi demais. Então, um cara que quer acompanhar esse tipo de coisa, ele precisa estar muito, muito, muito antenado para ele poder tratar de tudo. Então, ele tem que acompanhar o que está vindo, né, todos os lançamentos, ele tem que acompanhar o que existia, ele tem que acompanhar o que era febre, ele tem que acompanhar o que a maioria está falando. E eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Porque eu não quero ter que ficar focado nisso. Isso não vai me levar para lugar nenhum. E de certo modo não leva. Então, não dá pra dizer que eu sou um nerd. Dá pra dizer que hoje eu tenho um conhecimento baseado naquilo que muita coisa eu assisti e li. Mas não dá pra dizer assim, o Leandro é um nerd. Porque hoje em dia eu não acompanho. Acompanho muito pouco. Né? E eu sou aquilo. Eu estou assistindo, por exemplo, hoje, uma série. Então eu paro de fazer as coisas que eu tenho que fazer do meu trabalho, as coisas que eu tenho que fazer do canal, alguns estudos, preparação da catequese. Lá vou assistir a série que eu estou assistindo, entendeu? Então é uma. E as outras coisas? Eu não estou assistindo TV, porque eu não assisto, eu não ligo a TV aberta para assistir algo. Eu não tenho nenhum programa que eu fale assim, olha, estou assistindo tal programa. Não tem. Então não dá para eu pegar e falar para vocês. Na TV paga tem tal programa que passa lá que eu não perco um. Não sei, eu vou chutar um canal aqui, do canal History, né, da TNT, sei lá, né, lá da Warner. Né? Não tem. Então eu não tenho como falar assim, eu tô completamente desligado. Se você me perguntar assim, mas qual é a série que é lançamento agora? Não sei. Eu sei que eu falar, tinha uma série, às vezes é nova, acabou de sair, ou algum filme, aí fala, eu quero assistir esse aqui. Aí eu vou lá e assisto. Às vezes ele tá no lançamento, porque me interessou. Às vezes tem 3, 4, 5 anos que ele saiu, ou até mais. Aí fala, agora eu quero assistir. Então, eu fiquei completamente desapegado. Às vezes eu até acompanho, fiquei sabendo que saiu tal jogo, né? Porque a esposa de um amigo trabalha exatamente com importação e trabalha com essas importações de games. Então, saiu recentemente um jogo da Nintendo, então eu fiquei sabendo toda a dificuldade, a complexidade para trazer para cá. Então, enquanto muita gente estava na expectativa de comprar o jogo, eu estava sabendo, eu não estava trabalhando, mas fiquei sabendo toda a complexidade para a coisa vir para cá. E é super legal saber isso, né? Você vê por um outro ângulo, bem legal. Então, eu penso que as pessoas precisam aprender a pegar tudo isso que é diversão. Seja esporte, seja cultura pop, seja lá seu quadrinho, série, filme, qualquer coisa, e dar o devido lugar para ela. Mas eu gosto muito disso. Então pega um momentinho ali e assista. Mas será que você precisa maratonar todas as séries que estão na Netflix? Eu estou pegando Netflix de exemplo, mas tem todas as outras. Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, entre outras aí que tem. E fora os canais de TV fechada ou de TV aberta que você acha que tem que assistir.
né? Então é pegar e ter o devido controle e não viver só do prazer, né? O prazer. Então, porque se isso começar a acontecer, você está tornando o prazer um fim. E a cultura pop é uma porta de entrada para isso, para a pessoa achar que o prazer é a finalidade. E não é. O prazer é um meio. Tem de existir uma finalidade ali. Inicialmente, o divertimento não tem uma ordenação específica para um fim. Mas se ela está ali para auxiliar uma recreação sua, né? Então você vai ter um prazer, coisa. Mas naquele momento você realmente está descansando. Então ela está auxiliando o seu descanso. E não está sendo a razão do seu viver. Como eu mencionei no canal, né? Quando eu falei lá dos times de futebol e das torcidas de futebol, o cara falando que era a vida dele. Não é minha vida. Pode ser legal, eu me divirto e gosto, mas não pode ser minha vida. Essas coisas não podem tomar tudo aquilo que sou eu. As pessoas não podem olhar e falar assim, identificação. E agora vem um aviso, meus irmãos católicos, porque já dei essa explicação, estou falando do divertimento, falei da eutrapelia, falei da cultura pop, mas tem católico que se engana bonitinho. Então eu vou falar para você, meu irmão católico, que de certo modo não assiste tanta série, não assiste tanto filme, talvez nem jogue videogame, tampouco acompanha esportes, sei lá, basquete, Fórmula 1, futebol e qualquer outra coisa. Tem muito católico que acha que me engana, mas não se engane, né? Você pode me enganar, não vai mudar nada, mas não se engane, porque hoje existe uma cultura pop na Igreja Católica. Então toma cuidado. Por quê? Porque a pessoa começa a ouvir as músicas pop da igreja. Tem música pop na igreja? Claro que tem essas músicas religiosas que tu escuta aí, que não dá para cantar na missa, quase 90% não dá para cantar na missa, mas o pessoal inventa e quer cantar. Mas ainda, olha, me perdoem os que... Eu sei que o que você vai responder, você que sabe qual é o tipo de música correta que tem que ser tocada na missa, mas você vai me entender. Não, considerando que tem ainda gente que comete o absurdo de colocar cantores de MPB e alguns outros cantores, mais assim, né, do cancioneiro nacional, essas músicas pop católica, bom, é o menor dos males perto dessas músicas pop ou MPB que não tem nada a ver com a igreja. O pessoal acha que tem a ver porque talvez ela tenha alguma mensagem bonita. Guarda essa mensagem bonita para você, não vem cantar na missa, cara, porque elas não representam. E às vezes até o cantor que você pegou nem acredita em Deus, né? Às vezes ele discorda da igreja, às vezes ele não gosta da igreja, não quer nada com a igreja. Aí você fala, não, mas olha, veja, então tu tá pegando o que ele cifrou, né? Aquela mensagem que está cifrada, às vezes até para uma crítica a alguma coisa do governo, você está usando para cantar dentro da missa. Mais bobagem ainda. Mas se você não é esse intelectualoide metido a besta, né, que também é um negócio perigoso, porque a pessoa está agora pegando o prazerzinho dele e jogando para dentro da igreja. Tem esse que converteu o seu prazer, né, ao catolicismo, e agora ele quer adaptar o mundo ali dentro da igreja às vontades dele. E aí ele vive da cultura pop dentro da igreja. Então ele começa a viver nesse mundico, onde os cantores, né, esses evangelizadores estão mais populares, esses padres cantores, o cara vive disso, a moça vive disso, né? E não é só os jovens, os mais velhos também. E isso vira moda dentro da igreja. Todo mundo vive disso, aí fica super divertido. Só que isto não converte. Você não se converte.
você fica com esses louvores, e aí não só os louvores católicos, porque tem muita gente que também vai lá e escuta música gospel, né, dos protestantes, e aí fica só nisso, fica envolto nessa, coisa, aí fica comentando, porque cantor tal, porque cantora tal, porque ele fez não sei o que e tal, e aí depois vem as decepções, né? Eu não sei de nenhum cantor católico atualmente, mas tem uma cantora ela era do meio popular, não era cantora gospel, aí se tornou cantora gospel. Aí agora ela saiu. Aí tá uma briga, porque ela saiu. Aí pessoas saem também, porque agora quer acompanhar ela. Quer dizer, será que essas pessoas realmente seguiam o nosso Senhor Jesus Cristo ou estavam seguindo a cantora? Então, este é o grande problema que você tem que moderar aí. Modera teus gostos aí. Você pode gostar dessas músicas? Pode. Contanto que não cante na missa, tá tudo bem. Grande parte não dá para cantar na missa. Repito, grande parte não é litúrgico. Não representa, não está tratando daquilo que trata a missa. Não deve ser cantado. Mas, é uma música bonita, né? Tá ali falando de Jesus e tal. Ok, você tá ouvindo a música na sua casa, você foi numa apresentação dele, ele cantou em algum local. Ok. Mas não viva disso. Não viva desse, porque você começa a entrar numa bolha, você começa a achar que a religião, né, toda a fé católica tem que se submeter a esta forma legal, prazerosa, porque dá prazer, porque é gostoso, porque você está lá, por exemplo, você vai no show desse cantor, aí ele canta e reza junto, aí de repente ele fala alguma coisa mais emotiva, você chora, você começa a achar que tudo que acontece dentro da igreja tem que seguir esta ordem, esses louvores, e não tem, tá? Isso aí é uma ínfima parte daquilo que é a fé católica. Isso aí, se não existisse, a igreja continuaria sendo a igreja do mesmo jeito, sem essas músicas religiosas, assim a gente chama, né? Porque não é música litúrgica, músicas religiosas, né? Mais emotivas e que pode dar um prazerzinho, você tem ali, se diverte, você foi no show com seus amigos, com um grupo de jovens, ou sei lá com que grupo que você foi, né? Com o pessoal do seu grupo, e é gostoso, né? Tem toda a amizade e tudo mais. Mas isto não é importante para a sua fé. Desculpe ter que falar isso, mas né? Se você vive desse negócio, ficar discutindo que cantor tal tá cantando, qual que é a música nova, o que é isso aqui, o que é aquilo outro, porque nós vamos cantar assim, nós vamos cantar assado, você tá vivendo só desta diversão, ok? Então você não pode falar mal dos nerds lá de fora, do pessoal que fica aí acompanhando tudo que é cultura pop. Você não pode reclamar dos gamers, porque você tá fazendo igualzinho, né? Você não pode reclamar do pessoal do futebol, você está fazendo igualzinho, né? E não tem moral para falar, porque você está também viciado numa diversão, só que é uma diversão que está mascarada, né? Sob o espectro de música religiosa. E aí você, eu não faço isso, quem faz são os outros. Você está fazendo, você está viciado no cantor aí, ó, na cantora, no ministério de música. Então cuidado, muito cuidado para você não se viciar e começar a colocar Deus de lado para ficar só com essas diversões católicas. Diversões, aspas, católicas. Tá bom? Eu acho que ficou explicado e resolvido o problema, né? Porque a gente vai continuar tratando desses assuntos. Na próxima aula, nós vamos tratar de uma outra questão. Igual que eu te falei, que eu agora já meio que dei uma aparente solução. Eu falei da direita e da esquerda, a gente já explicou muita coisa dessa questão da polarização, por que ela é importante, onde é que ela é ruim e tudo mais, problemas ideológicos, mas a gente vai falar de algumas questões práticas. E aí eu vou explicar melhor tudo isso. A todos vocês, que Deus os guarde.